Boa noite, galera! Estamos chegando aí com o nosso podcast Família CBP, mais uma vez pelo nosso canal no YouTube, agradecendo a Deus pelo privilégio de estar de pé, estar vivo. E aí, Suzy? E aí, Como boa é que noite! Ansiosa. Porque Suzy fica nessa ansiedade toda não, Suzy. Como é que tá lá o Aquaplay? Tava falando aqui nos bastidores, né, pastor? E ela brava porque tá faltando frio. só o sol. Boa noite, Johnny, tá nos acompanhando aqui de pertinho. Hugo, boa noite. Tá aí se esforçando aí, fazendo os últimos retoques. Qualquer coisa, gente, se tiver algum som, alguma coisa aí acontecendo, as internet ultimamente não tem colaborado conosco aqui na zona rural, mas agradeço a Deus por esse privilégio de estar aqui no nosso podcast fazendo mais um programa, convidando você que ainda não se inscreveu a se inscrever, convidando você e desafiando você para compartilhar com seus amigos, curtir, mandar suas perguntas. Hoje vai ser bem interessante aqui o nosso bate-papo. Falar mais uma vez sobre a humanidade de Jesus, né? Não vai ser algo redundante não, porque a visão é outra e querendo Deus vai ser um bate-papo sensacional. E nosso programa tem um oferecimento especial da Escolinha Espaço Recreativo Vicente Batemarco. Rua Rubens Coelho de Godoy. 341. Crianças de 4 meses a 6 anos. Pensei que era 52 que eu ia para lá. A gente estava falando aqui sobre estudar, voltar a estudar, né? O povo querendo pegar no meu pé. Daniel também, quando veio, perguntou até se eu não queria. Reginaldo, se você quiser, vai lá que a gente dá um jeito. Calma, fique em paz. Que ele tem o Kleber, eles dão aula lá num seminário sirineu que tem aqui no Carrão. Tá? É a Igreja Batista Independente lá, eles têm também um seminário, estão sempre aí. Então é sempre o convite para a gente estar estudando, né? E é sempre bom se manter atualizado. Mas nós ainda estamos fugindo dessa parte aí. Mas Deus há de preparar tudo no momento certo. Pastor, psicólogo Alexandre Rubens, boa noite. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Prazer estar aqui com vocês. Prazer imenso. Seja muito bem-vindo. Amém. Sinta-se à vontade aqui na casa do Senhor. O pastor, ele é pastor lá na Igreja Batista em Ferraz de Vasconcelos. Primeira Igreja Batista em Ferraz de Vasconcelos. E é pastor de um grande amigo, pastor irmão Ademar, que está sempre Ademar com a gente aí com os homens batistas de São Paulo. Exatamente. Correndo aí, fazendo evangelismo cada final de semana num lugar aí. E Suzy, lá na área que eles trabalham é diferente. Para cá é tudo leste, né? É diferente porque aqui é Guarulhos, Guarulhos cidade vizinha, a associação é assim. Para lá é Abamel, Aimelec. Leste da capital. E é um negócio interessante, Suzy. Se reúne esse monte de homens e sai aí evangelizando. Tem o Anderson Rampese que está sempre correndo, no trem. É um caso sério esse pessoal envolvido com missões. Mas, pastor, seja muito bem-vindo, fique à vontade. A gente sempre abre aqui o microfone no início para que a pessoa possa se apresentar e diga quem é o Alexandre, antes do pastor, quem é o Alexandre, casado, pai, filho, suas qualificações, seus adjetivos aí, a sua vontade. Ok, meu nome é Alexandre Rubens, vou fazer 52 anos agora no dia 31 de outubro. O menino. Sou pai de 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, todos casados. Sou avô de 4 netos. E eu tenho muita alegria de viver essa experiência com o Senhor, né? Sou formado em Direito, sou formado também em Psicanálise, sou formado em Teologia, sou professor, dou aula desde 2018, no CEBITEL, né, o seminário da Associação AIBELEC, um seminário que já atua há 46 anos no Reino de Deus, servindo a obra do Senhor. Esse sou eu, apaixonado pelas Escrituras, apaixonado pela Igreja de Cristo, apaixonado por Cristo, pela família e servindo ao Senhor. E pastor lá como o senhor disse, Primeira Igreja Batista, Ferraz de Vasconcelos. Uma igreja que a gente tem o costume de chamar de família PIB, porque o pessoal lá é diferenciado mesmo. Na comunhão, no serviço, no comprometimento, no testemunho. Que coisa boa. É uma igreja muito, muito amorosa, de verdade. Suzy? Que
Que delícia, né? Já começa assim, né? Já começa assim. Um menino já e avô de 4 netos. Deu um baile no Reginaldo, né? Mas não diga nada não. Mateus e Rebeca. já tá na hora. Mateus e Rebeca já tá na hora, porque o Reginaldo não. já passou, viu? Ó, até o celular caindo, já passou. Já passou da hora do Reginaldo ser avô, né? Sou um menino também, rapaz. Não, mas o pastor também é um menino. E o pastor tem quatro Começou netos. cedo, ele é professor, ele precisa ter esses momentos de relaxamento com os netos. É uma coisa muito agradável, Suzy. Bota agradável nisso. Viu? Gabriel, Miguel, Emanuele, Elizabeth. Olha, só Rapaz, nomes fortes, hein? São nomes fortes. Mas meu pai dizia que ser avô é 1000 vezes melhor do que ser pai. Com certeza. Diziam para mim que era um amor que não cabia no coração. Uhum. E de fato, é um amor que não cabe no coração. Ouvir Não dá nem eles. pra descrever. Não, como não dá, que é, não né? dá. Isso é sensacional. Muito gostoso. Olha, A gente já começa o negócio assim esquentando. Né? ó, vamos com tudo, né? Bom, pastor, hoje o nosso tema é a humanidade de Jesus. E aí eu queria que o pastor começasse a falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje. Muito bem. Quando a gente fala de humanidade de Jesus, precisamos descrevê-la como um termo técnico, né? Que é um termo teológico que fala sobre união hipostática, que fala que Jesus Cristo ele tem uma natureza humana e divina. Ou seja, Jesus era verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus. E quando ele se revela entre nós, ele mostra isso através dos milagres, andando sobre as águas, tendo autoridade sobre os demônios. Ele interpretando o que estava no coração das pessoas. Jesus, quando ele teve aquela experiência no Monte da Transfiguração, não que era o Monte da Transfiguração, como se alguém fosse lá transfigurasse, mas coube alguém escrever desta forma, né? Mas quando Jesus revela toda a sua glória ali, e João, Pedro, Tiago vê toda esta glória de Cristo, isto demonstra, né, desde o seu nascimento virginal até o momento em que ele morre e ressuscita, nós vamos encontrar momentos em que Jesus Cristo é Deus, totalmente Deus, e momentos em que Jesus Cristo era totalmente homem, tornando possível, sim, uma conexão. É possível que um Deus tão transcendente, onipotente, poderoso, ele é possível, diferente de todas as crenças religiosas até aquela época, é possível que esse Deus ele se humanifique. E ao se humanizar, ele entra em contato com o ser humano, com a dor humana, ele coloca os seus pés no chão, ele nasce de maneira embrionária, e assim mostrando essa integralidade de um Deus que fez o homem e se tornou homem. E ao mesmo tempo é um Deus que entende de gente, totalmente aquele que a gente pode falar assim, quando se diz empatia, né? As pessoas falam empatia, se colocaram no lugar do outro. Nós podemos ver um Deus que talvez essa palavra nem consegue vamos dizer assim, defini-lo como uma empatia, porque ele mesmo se fez homem. Então ele não se colocou no lugar do homem, ele se fez o homem. Então essa é a parte que mais nos interessa, assim, quando se trata do Evangelho. Do Evangelho, né? Da parte de Cristo. Hebreus vai dizer, né, que nós não temos um sacerdote que não fosse capaz, né? Exatamente. Ele se fez para que pudesse passar, se fez homem para ter e sentir e viver tudo aquilo que nós, enquanto humanos, né, podemos viver. E aí entra, pastor, as questões dos sentimentos, que a gente vai abordar primeiro, a questão dos sentimentos, e quem sabe entrar um pouquinho nas emoções. Quando a gente fala de sentimento, né, eu até estava comentando aqui, pastor, posso perguntar sobre arrependimento? Minha esposa diz assim, minha esposa é fora da curva, ela diz assim, eu tenho certeza que Deus já se arrependeu de ter criado o homem por conta de tanta coisa errada
que o homem acaba fazendo. Pastor, diante das lutas, diante das tribulações, né, quando nós recebemos aqui o pastor Vanderlei, falamos sobre o filho do carpinteiro, ali o momento em que ele lê aquela passagem do livro de Isaías, onde ele diz, hoje essa promessa se cumpre, e as pessoas, você está se igualando a Deus, e ali existe aquela revolta das pessoas para cima dele. Será que naquele momento ali bateu um certo arrependimento nele, pastor? Acredito que não. Né? Mas a gente não pode deixar de perguntar, né, embora em Gênesis capítulo 6 dá uma descrição do julgamento divino, de Deus ter se arrependido de ter feito o homem e delimitou o espaço de tempo de vida do ser humano, que é até o máximo 120 anos, 70, 80, ainda assim a gente pode perceber que Deus ainda continua com a sua promessa, até porque ele protegeu a Noé, e a partir do Noé ele revalidou a sua promessa. Não podemos esquecer que quando se trata de arrependimento de Deus, não podemos esquecer que Deus fez uma promessa, e isso é em Gênesis 3:15, e isso indica que Deus iria levar a cabo, apesar do homem falhar, né? Você vai ver durante toda a trajetória das narrativas bíblicas, Abraão falhando, grandes personagens icônicos da fé, demonstrando um lado humano em que eles, de alguma maneira, tropeçam. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, nós vamos ver o seu filho Salomão, o homem mais sábio, todos eles tropeçaram, todos eles falharam, mas Deus ainda continuou com a sua promessa. Deus continuou levando a cabo os seus projetos, porque Deus não pode ser frustrado. Né? Se a gente fala de arrependimento, estamos falando de um Deus de expectativas. E Deus, ele não é um Deus de expectativas, porque Deus, ele já está lá no futuro, no presente, ele é onipotente, onisciente. Então, ele não se arrepende. Embora exista essa terminologia na Bíblia, né? Deus se arrependeu quando ele conversou com o próprio Moisés, depois daquela experiência do... Coloca-te de lado que eu vou destruir esse povo. Exatamente, depois daquela experiência do bezerro de ouro, aquela coisa toda, me arrependi e tal. Mas ali são as expressões que todos os teólogos chegam à conclusão de que se chama de uma antropopatia, uma demonstração do sentimento humano em Deus, para que possa compreender o quanto Deus estava chateado, o quanto Deus estava aborrecido. Então, essas terminologias servem para expressar que o nosso Deus, até mesmo antes de se tornar gente, ele já demonstrava esses atributos tão importantes, que é justiça, amor, tristeza, alegria, que são atributos que o próprio Deus, ao nos fazer, e que pertencia a ele, fez comunicar conosco, que nos torna uma imagem semelhante de Deus, embora arranhada pela queda, mas ainda ela prevalece, ela continua. Então nós temos sim, o homem ele é capaz de sentir todos esses sentimentos a partir da própria grandiosidade do próprio Deus que o criou e o formou e deixou esse sentimento em nós. Então, isso era simplesmente para demonstrar o quanto Deus estava aborrecido, sua justiça que precisava ser satisfeita, quanto precisou de que houvesse de fato alguém que fosse capaz de cumprir a justiça de Deus e carregar sobre si todos os nossos pecados, pagando na cruz do Calvário, para que hoje pudéssemos, imperfeitamente, mas felizes, nos declarar que somos filhos de Deus através de Jesus, que cumpriu a justiça de Deus por nós. Maravilha. Toca o barco, Suzy. A gente vai ouvindo, né? E vai viajando, né? Professor, né? Já vai criando um monte de coisinha. Ludicidade a gente já vai... Aí deu certo, né? 2 professores, aí tá tudo em casa. Quando o pastor fala que era uma forma de Jesus expressar o sentimento dele ali, como ele estava se sentindo diante a situação, a gente pode dizer que na maioria das vezes a gente se expressa mais, né, com essa situação, e às vezes até com Deus. Talvez a gente pode dizer que seria para ele nos entender quando a gente... Porque vamos ser bem honestos, às vezes a gente se revolta, né, e fala, por que comigo, Deus? Ter essa sensação? Olha, tenho
uma grande certeza que quando você fala desta forma e faz essa pergunta, isso me remete muito para Salmos. O livro de Salmos é um livro extremamente, talvez alguém não concorde com o que eu vou falar agora, mas extremamente um livro da alma, um livro dos sentimentos. Achei que era só eu que pensava assim. O livro em que as pessoas sentem cólicas emocionais mesmo, onde a pessoa se rasga da vida, dizendo que molhava seu travesseiro de tanto chorar. O arrependimento de Davi no Salmo 51 e tantos outros salmos. Um dos salmos que nos chama a atenção naquilo que você acabou de referir agora, Salmo 73, Salmos 37, que fala das experiências deles em ver pessoas ímpias, pessoas que não tinham temor de Deus, crescendo, prosperando, multiplicando, enquanto ele ali, que conhecia, confiava nas promessas de Deus, não estava entendendo a logística de tudo isso. Mas é importante, e ele se revolta, né? E isso é importante porque esta conexão emocional é justamente um presente que Deus nos deu para a gente abrir a nossa alma com Ele. Por isso que existe cura na oração. Por isso que existe cura no relacionamento com Deus. Ele não é um Deus frio, impessoal, incapaz de não entender as elucubrações dos nossos sentimentos e também as exposições da nossa alma. Então ele entende, ele ouve. Quantas vezes você vê expressões da própria palavra de Deus dizendo que Deus ele ouve o nosso clamor, ele ouve a nossa angústia. Então é um Deus misericordioso, um Deus de compaixão. São sentimentos que conectam. Por exemplo, assim como um pai ama um filho, né? Assim eu também te amo. Ele faz aquelas correlações de pai, correlações de filho. Então isso demonstra assim que o que nós sentimos foi justamente isso que ele colocou para que a gente pudesse, ao expressar, encontrar um Deus que tem empatia, um Deus que nos acolhe e um Deus que entende a nossa revolta. Até porque isto não afeta a Deus. O que afetaria a Deus é se nós nos calássemos e nos embrutecíssemos. Mas quando a gente expressa a nossa dor diante dele, ele é capaz de acolher, tratar, cuidar e responder. Só finalizando, isso me lembra muito de Elias, né? Elias, ele ficou ali pé da vida com toda aquela experiência que ele teve, né? Puxa vida, ele foi das estrelas ao fundo do poço e ainda achou que ele entregou a chuteira. Eu vou entregar a chuteira, não existe mais profeta, que não sei o quê, meio revoltado, meio chateado. E Deus acalma o seu coração, e Deus o realinha, e Deus cuida dele, e ele volta no cenário totalmente diferente. Então é isso sim, isso é importante, que até que a gente expresse tudo que a gente sente para o próprio Deus, porque ele é todo poderoso para nos acolher e nos tratar de todo sentimento que machuca a alma. Olha isso, hein? Aí a gente, antes de ir para o Novo Testamento, né, tem uma passagem, acho que Isaías, que diz que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para que minta, né? Então a gente falou do arrependimento e a gente poderia, né, falar da mentira, né? Quando Deus manda o profeta Jonas a Nínive anunciar a destruição, né, o profeta vai lá, primeiro ele tenta fugir, né? Depois, quando ele consegue ir lá, ele clama. E aí quando Jesus está voltando para Cafarnaum, ele diz: sai de ti, se lá tivesse ouvido os milagres e visto o que vocês estão vendo, eles se arrependeriam como a cidade de Nínive, fala outras coisas. Então essa vida de Jesus concatenada com o Velho Testamento, de um Deus que se arrepende, mas não é que ele não soubesse que a pessoa fosse se arrepender. Talvez o arrependimento ali, voltar atrás, seja apenas uma colocação para algo que é indescritível. Eu acho que foi isso que o senhor disse pelos teólogos, né? Sim, além de demonstrar sentimentos humanos para caracterizar a reação divina. Divina, né? Porque se não fosse desta forma, nós não poderíamos compreender as expressões divinas. Então Deus e os escritores, eles tentam utilizar palavras próximas daquilo que a gente possa compreender, para que a gente possa, como um código, né, se conectar a este código e entender de fato qual é a reação daquele momento.
Então, as expressões de Deus, ira, como isto acontece, acender a minha ira, os 7 ais de Deus, tudo isso era para demonstrar que nós temos um Deus que ele demonstra sentimentos. Mas, embora o ser humano não consiga compreender, por exemplo, como é que um Deus tão perfeito possa sentir ira, esta palavra ira é uma palavra que está associada a um sentimento humano para que o homem possa compreender que tipo de reação, quando se trata da justiça de Deus, nós poderíamos assimilar na nossa vida diária. Por isso que a gente usa esse termo, antropopatia, para que as pessoas pudessem entender isto. É muito complexo, de certa forma, entender esse lado, né? Quando o profeta Samuel vai ungir Davi a rei, né? Samuel chega lá e vê o irmão mais velho, aquele já formado, forte, alto. Ele diz, espera aí, não é esse. Aí ele cita lá que Deus não vê como o homem vê. Se Deus não vê como o homem vê, também não deve pensar, não deve sentir. Então essas coisas são associadas, né, para que a gente possa compreender um pouquinho mais daquilo que é, né, para poder trazer, né? E quando Hebreus vem dizer que Jesus é o sumo sacerdote, a gente volta lá atrás em Melquisedeque. Sim, sim. Né? A gente volta lá e tenta entender, né, que ele é alguém que aparece sem genealogia e depois termina também sem ter uma genealogia. Correto, pastor? Mas também essa linguagem que é utilizada pelo autor dos Hebreus fica muito direcionada ao grupo específico pelo qual aquela carta estava sendo dirigida. E como estava sendo dirigida a um grupo de judeus que havia se arrependido, então eles sabiam justamente quais são as linguagens cerimoniais ao qual podia ser aplicadas a Jesus. Então, nas referências dos quais você vai ver o livro de Hebreus sendo extremamente cheio de metáforas, cheio de simbologias, no sentido altar, tabernáculo, deserto, cortina, aquela cortina que se rompeu, o sangue e tudo aquilo que estava ligado à cerimônia e ao altar, aquele estilo de linguagem era um estilo de linguagem tipológica, para que os autores imediatos daquele texto pudessem compreender que tudo aquilo era figura de sombras que ainda haveria de acontecer e que se cumpriu em Cristo. Então, por causa de Cristo, não havia mais necessidade de derramamento de sangue, porque o derramamento de sangue de Jesus foi perfeito. Não havia mais necessidade de fazer sacrifícios de novilhos, animais, porque Jesus Cristo foi também o sacerdote, mas também ele foi o holocausto, ele foi o sacrifício. Então a linguagem fica muito própria ali. E é claro que numa interpretação um pouquinho mais complexa e mais completa, isso vai atingir o primeiro sacerdote que aparece lá no Novo Testamento. Mas no caso de Jesus, a Bíblia demonstra que ele teve uma genealogia para explicar a sua humanidade. Se Jesus Cristo não tivesse uma genealogia, ele não seria humano. Seria e aí difícil de comprovar seria isso, de né? comprovar que Jesus Cristo é o verbo que se tornou em carne. É interessante. Suzy? Você vai. Nossa, eu piro. Ela viaja. Eu viajo sozinha. Assim, vou tentar explicar tudo que eu tô pensando, assim, né? Quando a gente fala que ele era o homem, né? Sentia tudo que nós sentimos. E ali a gente começa, eu vou um pouquinho, trago muito pro dia a dia, e aí eu começo a pensar na questão de Deus entendendo as pessoas mentindo, falando mal um dos outros. Eu vou parar aqui, para não ir além. Não, fique em paz, tô brincando. Não, mas o senhor entende? Como que a gente... Como nós podemos conviver sabendo que Deus sabia de todas essas coisas e às vezes a gente até vai orar ali e fala, Jesus, abençoa todo mundo, mas aquele ali não. Aquele ali você deixa de canto que ó, tá difícil.
nessa forma de trazer, como que era para Deus, assim, esse momento. Deus consegue nos entender quando a gente está agindo dessa forma? Bonitinha. Olha, Deus entende, até porque Ele criou o homem, formou o homem e colocou o espírito do homem dentro dele. Sim. Né? Nós podemos recorrer primeiramente para um dos pontos mais específicos do Velho Testamento, em Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5, que vai nos informar dizendo que Deus ele esquadrinha os corações e prova os rins e ainda mostra para o ser humano o que ele é. E esse lado de você perceber de um Deus que nos conhece primeiramente de dentro para fora, que é o caminho inverso daquilo que nós geralmente fazemos, né? Isso não só deixa a gente confortável em saber que Deus tem a vantagem sobre isso, como também nos coloca um grande peso de responsabilidade. Por quê? Porque quando a gente toca no assunto como você acabou de descrever agora, isso nos recorre à necessidade do perdão. Porque o perdão nos coloca no checklisting de Deus, de filhos de Deus. E ele sabendo, eu acho que foi muito assim sábio da parte de Deus, e a salvação não poderia ser diferente, porque ele sabendo que nós somos seres assim muito condicionados a situações, a afetos, a resultados, somos condicionados às expectativas, a projeções, a ideologias e a ideais, é muito natural que esses cristais se quebrem e se rompam facilmente porque não está acontecendo aquilo que a gente queria. E isso expõe algo muito grave em nós, que é o nosso ego, o nosso egoísmo, que é inflamado, que é fraco. O nosso ego é fraco. Expõe também as enfermidades que existem nesse ego. A gente chama de pecado original. Né? A gente não somos salvos, somos purificados, mas ainda temos que lutar com o pecado todo dia. Aí é que entra esta questão de nós lidarmos com os nossos sentimentos através de um recurso extremamente poderoso chamado perdão. Um perdão ele entra como uma categoria de um agente alvejante que vai limpando as nossas vidas e libertando as pessoas que nós prendemos no nosso julgamento. Nós encarceramos, julgamos, prendemos essas pessoas e condenamos. Só que, na verdade, somos nós que estamos presos a elas. Quem não perdoa sempre está preso. Sempre está preso. A outra pessoa talvez nem sabe o que está acontecendo, né? Não é sobre a outra pessoa, é sobre nós. Geralmente é sobre nós. Então, esta é uma questão que mesmo Deus sabendo, e a salvação não poderia ser tão genial, não poderia ser de outra forma, porque entra alguém chamado Jesus, e depois de ter sido, talvez minha palavra não seja muito legal, mas vou falar, tomado cusparada no rosto, bofetadas, sangrando, sofrido injustiça, irmãos. Eu acredito que se você se sentir injustiçado, deve ser o pior sentimento que talvez exista no mundo quando pega você de surpresa. Você fica indignado. Jesus foi injustiçado, foi o justo que foi para a cruz. Quando eu fazia direito, nós fomos levados para ali o Tribunal do Estado de São Paulo aqui, e fizemos uma turnê lá dentro e tinha uma cruz lá dentro. E a pessoa que estava nos levando lá disse, sabe por que em todos os tribunais existe uma cruz? E aí o pessoal ficou quieto, ninguém sabia. E ela respondeu, a cruz está em todos os lugares dos setores públicos para lembrar que um homem justo, que nunca havia feito nada de errado, foi injustiçado e foi parar ali na cruz por um erro de justiça. Rapaz, isto é uma leitura jurídica. Tá aí que eu não sabia isso, rapaz. Isto é uma leitura jurídica. Só que para nós é mais do que isso. Ele precisava ir para lá. Mas só que você percebe que ali era um ser humano. Era um ser humano como eu e você. E ele poderia ter espraguejado. Né? A experiência daqueles dois ladrões na cruz deixa bem claro que, humanamente falando, era aquela reação. Ou a gente aceitava o nosso pecado, porque somos pecadores,
Ou nós ficávamos completamente transtornados, querendo que ele estivesse na cruz conosco, porque tem todo mundo que faz igual, todo mundo faz errado. Ou nós olharíamos como Jesus, que nesse caso nenhum de nós conseguiríamos, só ele mesmo, e dizer: Pai, perdoa os seus pecados, porque eles não sabem o que fazem. Então esse é o maior desafio, porque nós não chegamos ao ponto que Jesus Cristo chegou para que nós não pudéssemos dizer: eu te perdoo, eu te liberto, eu te libero. Eu lembro daquele, esqueci o nome daquele senhor lá, que era um japonês, que foi até a prisão visitar o bandido que havia matado seu filho para dar-lhe um abraço e dizer: você não sabe o que você fez comigo, a destruição que você me causou, mas eu te perdoo. Então isso faz uma diferença em nossas vidas. Mas foi você que colocou no grupo esse vídeo uma vez, não foi? Há muito tempo atrás? Há muito tempo, verdade. Foi você que colocou esse vídeo lá e eu assisti. Eu lembro que eu verdade, chorei. É verdade. Pensa, Suzy, num homem. Não que eu não seja assim, bem macho, entendeu? Né, Suzy? Mas chorei, rapaz, com essa história daquele. É triste, né? Depois eu fui pesquisar tudo. É verídico. É verídico. Não foi uma ilustração. Não. É verídico. É possível perdoar. E o bem que faz. O perdão, ele cura. Literalmente. Liberta a pessoa. A gente fala filosoficamente: perdão liberta, perdão faz isso, que não sei o quê. Mas o perdão, na verdade, ele cura. Pessoas que não perdoam estão fadadas a ter diversos tipos de doença, que está recalcado, reprimido aquilo. E aquilo vai transtornar de alguma forma, através do físico, vai psicossomatizar isto. E é tanto que isso é tão grave, que isso impede que um ser humano vá ao céu. Jesus, ele fala na oração: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E se vocês não perdoarem aqueles que te ofenderam, o nosso Papai do Céu não vai te perdoar também. Pastor, então deixa é eu te condicional. cortar um minuto, pastor. Eu gosto agora, gostei dessa parte. Aí a gente tem aquela parte onde as crianças, né, vêm até Jesus. E é dito assim: se vocês não se fizerem como a criança. Talvez seja isso, pastor, essa questão do perdão. Porque assim, a criança está ali, os dois estão brigando, estão brincando, e daqui a pouco eles se estranham. E um xinga, um grita, um bate, um morde, mas passou aquilo ali, daqui a pouco eles estão de novo brincando juntos. Pode o perdão ser. é ainda mais alto que é isso. mais alto que isso. Eu acredito que o perdão, ele tem que ser consciente. Ele tem endereço. Perdão é feito para adulto. É para gente que sente que tem direito. É para gente que sente que tem opinião. É para gente que clama por justiça, mas não uma justiça divina, uma justiça sanguinária, humana, do olho por olho, do dente por dente. Criança não vai fazer isso, porque a criança não entende esses conceitos. Não entende. Né? Então, a questão até mesmo do perdão, é tão interessante isso, que para que a gente possa recorrer à salvação de Jesus, precisamos reconhecer que Ele é o Salvador, Senhor de nossas vidas, que Ele morreu pelos nossos pecados e que precisamos do perdão. Sem essa consciência, nós vamos ser perdoados do quê? Então ele vai muito mais a expressão desse perdão, muito mais que isso. Mas isso é difícil, né, Suzy, perdoar nesse nível, né? É difícil. Mas, pastor, quando a gente começa a ver a trajetória de Jesus, né? Ele vem ali fazendo o seu primeiro milagre no Boda de Caná, depois tem a hora que ele lê lá Isaías, e aí tem a hora que ele a coisa começa a ficar pesada. Né, e ele diante dos demônios, a hora que ele está ali como homem, e a hora que ele libera perdão, né, perdoa os teus pecados, os homens estão ali diante dele e fala, quer dizer, não só pensa, e ele 100% Deus e 100% homem, diz: por que arrazoais entre vós? Porque estão debatendo aí entre vós sobre se eu posso, sobre se eu tenho essa autoridade para curar ou para perdoar. Qual seria a ligação do sentimento ali entre o Deus homem, 100% homem, né, o Jesus que está ali, que não tinha... quando nós estivemos aqui com o pastor Vanderlei, acho que a gente entendeu que Jesus não tinha 100% de consciência divina, ou não soubesse todas as coisas. Mas a gente vê ali que as pessoas não falam, e ele diz: por que arrazoais? Ele não ouve a conversa deles. Ele sabe do que eles estão falando.
Bom, e Jesus, ele sim tinha a sua consciência divina, porque ele disse que eu e o Pai somos um, Eu e o Pai somos um, né? né? E aí temos vários, para não entender muito, vários versículos, vários textos que o próprio Jesus Cristo disse realmente ser Deus, né? Então, ele tinha consciência divina, mas ficou muito claro que ele, de uma certa maneira muito, muito assim, vamos dizer assim, misteriosa, o mistério de Cristo, ele se revelava em momentos em que a humanidade, o lado humano não podia lidar com determinadas situações. Então, um caso desse milagre aí, onde desce o homem pelo telhado, né? Seus amigos o ajudam e ele está na casa de alguns dos fariseus ali ouvindo seus ensinamentos. Você vai ver uma coisa que está mais ligado, este milagre, ao ponto religioso do que, na verdade, a ideia de revelar essa questão da humanidade de Jesus, esse texto. Por que eu digo isto? Porque ficou bem claro que para que o homem tivesse acesso a Deus, havia necessidade primeiramente de ser perdoado. Então seria necessário que no perdão ali, para que alguém fosse perdoado no ritual judaico, seria necessário que essa pessoa levasse um sacrifício e fizesse a transferência, colocasse a mão na cabeça do novilho, olhasse para o olho do novilho, enquanto o sacerdote estava fazendo toda aquela ministração, e confessasse algumas coisas enquanto estivesse com a mão na cabeça do novilho, e o sacerdote cortava o novilho até ele sangrar, e aquele ritual continuava até ele perder a vida. E a pessoa tinha que ver o novilho sendo morto e para perceber que os efeitos danosos que o pecado estava causando. Jesus, ao perdoar ali, ele estava dizendo, gosto daquele livro que fala sobre a teologia dos milagres de Jesus, e ele refere-se o seguinte, que a religião não tinha capacidade de perdoar. Uma religião sem Jesus não perdoa. Alguém sem Jesus internamente, sem a experiência de Cristo, simplesmente só vai usar a religião para conspirar, para desconfiar e para não reconhecer a presença divina. Jesus estava ali, eles eram religiosos e não reconheceram. Então, a questão ali era, se nós utilizarmos a nossa religião e a nossa religião não for capaz de nos levar a um perdão que leve à restauração de alguém, com toda certeza nós estamos seguindo a Deus em vão. Então ali revela o poder de que só Deus pode perdoar pecados, porque eles mesmos falaram, porque ele está falando isso, só Deus pode. E ele não só fez isso, não só perdoou o pecado, revelando a sua divindade naquele momento, mas como também te digo, levando a tua cama e anda. Então ele não é só Deus, não é somente Deus, mas é um Deus que salva, que perdoa e que restaura o ser humano caído pelo pecado. E coisa que uma religião não faz. Coisa que crenças religiosas não conseguem realizar. Infelizmente, existem muitas pessoas que podem estar no Evangelho, mas o Cristo do Evangelho não está nelas, por causa desta incapacidade. Porque o Evangelho é o Evangelho do perdão. O Evangelho é o Evangelho da reconciliação. Em 2 Coríntios 5, 1 e 2, fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, se você e eu, seja quem for, não fomos aptos para perdoar, então Cristo não está em nós. A divindade não habita, não se transforma, não se manifesta através de nós. Então isso é importante a gente perceber isso. Só antes de você passar para outra pergunta, eu sempre tenho o costume de dizer para os irmãos da minha igreja, da minha família PIB, deixo bem claro, eu, por mim mesmo, não sou capaz de amar ninguém, perdoar ninguém. Só posso perdoar alguém, só posso amar alguém se ele estiver em mim. Se ele estiver em mim, é essa divindade, esse Cristo em mim, que faz eu ter um amor divino, um amor ágape. Porque o ser humano não tem amor ágape. Só tem o amor ágape
se Jesus estiver em nós. Então isso é uma coisa que deve fazer a diferença e deve ser buscado, desejado, implorado, fomentado, como eu vi aqui hoje, as irmãs orando, que coisa mais linda, né? Se tem uma das coisas que torna uma igreja poderosa, é ciclos de oração, pessoas que oram, né? Então isso mostra que a gente está buscando esta presença divina, para que Cristo possa ser visto através de nós, e o perdão dele. Sensacional, hein? Fala, Suzy. A cabeça da Suzy dá uma viagem, pastor. Estou vendo aqui. Ela não dorme. Não, é difícil. Depois eu fico assim, ó, pensando. Pastor, Oi. a gente falou da parte ruim, vamos dizer assim, né? O que o pecado, né? O que o pecado faz com a gente. E o pastor começou a falar de algo que me chama muita atenção, a parte do amor. Hoje a gente vê, né? Vou falar nas igrejas no geral, que assim falta um pouco de amor. Pouco? Um pouco, vou dizer um pouco. Tá, vamos dizer um pouquinho, Vamos é. dizer um pouquinho. Vamos dizer um pouquinho, é. Né? É só para não causar. Tem necessidade de a gente causar essa hora, né? Falta o principal, que é o amor. Que é você conseguir olhar ao outro com amor, né? E o pastor falou que o pastor é claro na sua igreja que você sozinho não seria possível amar. Uhum. Então, assim, né? Nós cremos que muitos crentes vão nos ver, vão nos assistir de várias denominações. Vamos falar um pouquinho do amor de Deus. Vamos falar um pouquinho do amor? Do amor, com muito amor. Com muito amor? Bem delicado eu fui. Bem delicado, foi. Principalmente na parte que fala que as igrejas estão amando cada vez um pouquinho menos, né? Um pouquinho menos, assim. Foi muito amor de sua parte. Foi muito delicado, olha. Foi. Falar a verdade em amor, né? Em amor, pastor. Mas com todo respeito, a gente brincando assim, é algo muito trágico, né? Porque justamente dos lugares onde deveria se evidenciar, evidenciar de uma forma que não deveria haver sombras nenhuma de dúvida, que o lugar onde Jesus Cristo está é o lugar onde habita o amor. As pessoas que estão em torno de Jesus amam. Nós vivemos aí numa realidade distópica, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque, infelizmente, nós, igreja, porque eu estou dentro dela, né? Nós Então nós, então, somos corpo. se nós erramos juntos, ou enfim, mas nós podemos pensar dentro do nós, né? Sim. Então nós, igreja, infelizmente, temos primeiramente um erro de emancipar, aliás, de associar, não emancipar, associar o amor a sentimentos. Eu preguei na minha igreja uma experiência com o título de comunhão versus afinidade. E se você olhar as duas palavras, parece que na afinidade é amor, mas muitas vezes não tem amor na afinidade. Essa é a grande diferença. Na afinidade, você pode encontrar amor, mas o amor não está na afinidade. Porque no dia que a gente troca de time, você não presta mais, entendeu a ideia? Claro. Porque afinidade é aquela coisa, você tem que ser igual que eu penso, tem que estar do meu jeito, é o clube da Luzinha, a panelinha da igreja. O tacho, no caso, né? O tacho. É sentado do lado né? da igreja. Exatamente. Você está comigo, você está com eles. Né? Eu te amo porque nós somos o clube do cabelo enrolado, nós somos o clube dos corintianos dentro da igreja. E dos palmeirenses, né? A afinidade foi muito encontrada ali na experiência de 1 Coríntios, quando o pessoal falava, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. O pessoal que era de Paulo não batia papo com o pessoal que era de Pedro, né? E aí o apóstolo Paulo chegou lá e falou, não, sou de Apolo, né?
Falou, não, vamos parar com isso. Isso aí é afinidade, isso não é amor, isso não é comunhão, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque Jesus Cristo ele denunciou isso. Se a gente cumprimentar somente aquelas pessoas que nos cumprimentam, que diferença a gente está fazendo? Então é aquela questão da afinidade, né? Agora o ponto mais interessante é que o amor, diferente do que nós latino-americanos temos o costume de compreender, principalmente influenciado por Hollywood e várias poesias e novelas, aquela coisa toda, o amor não é um sentimento, é um mandamento. Primeiro ele passa a ser um mandamento, depois ele se transforma no sentimento mais puro. Jesus Cristo mesmo falou, um mandamento eu te dou, amai uns aos outros assim como eu vos amei. Então, esta é a tônica, porque o amor ele paga preço. E aí a gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo em 1 Coríntios, capítulo 13, mostrando como o amor se desenrola, se desenvolve na vida das pessoas. Porque se ele fosse um sentimento, tudo sofre, não, né? Porque, cara, se tem uma das coisas que nós mais fugimos é da dor. Nós odiamos a dor, não fomos feitos para a dor. Nós fomos criados para o prazer. O Éden é um lugar de prazer, de delícias. E aí espinhos, abrolhos, e aquela coisa toda, dar parto com dor, aquela coisa toda, isso não é de Deus, né? Não é de Deus mesmo, né? E aí a gente não gosta, essa ideia. Então o amor ele é sacrificial. Jesus Cristo falou assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Então o amor ele é sacrificial. O apóstolo Paulo diz em Romanos 5:8, dizendo que é bem provável que você encontre pessoas que tenham coragem de até dar a vida por alguém que seja aparentemente bom no conceito dessa pessoa. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Ele enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, sendo todos nós ainda pecadores. Mata a pau, hein? Então, o que fica claro é que muitos cristãos estão, infelizmente, mais preocupados com os dons, mais preocupados em falar estranhos, mais preocupado com números de igreja, mais preocupado com pintura de igreja, mais preocupado com cargo, posições, do que realmente o amor. E eu não estou julgando, pelo amor de Deus, isso não é julgamento. Mas quando você entra em algumas esferas e quando você tem alguns dividendos, eu fico brincando lá na minha igreja e falo, você quer realmente saber quando alguém te ama? Espera alguém pisar no teu calo, principalmente no dia que você não estiver bem. E aí, ou então diga não, porque infelizmente a comunidade evangélica é um povo que só quer ouvir sim. Mimados que só. Se alguém fala não, você comprou um inimigo. Você, infelizmente, dentro do reino de Deus. Então, o amar é um mandamento. Por ser um mandamento de Jesus Cristo, eu posso dizer que também amar é uma escolha. Eu escolho obedecer o mandamento de Cristo. Eu te amo porque eu escolhi, mas eu escolhi não você. Eu escolhi o mandamento de Cristo e vou te amar por ele. Nós aqui no podcast, eu não vou me recordar exatamente quem foi, mas a ilustração foi a seguinte. O bandido matou sua mãe. A polícia chegou para atirar no bandido. E você, por amor, tem que entrar na frente do bandido. Eu falei, eu não consigo entender isso. E isso ficou grudado assim, ó, na minha cabeça, porque nós, seres humanos, conseguimos chegar numa lógica. Eu não sei se eu posso até atrapalhar isso, mas uma das coisas que a gente vê é que o amor romantizado pode nos levar a essa questão cinematográfica. Uhum. Mas o amor é justiça. O amor, o verdadeiro amor, por isso que ele é um mandamento, ele tem consequências também. O amor, ele pune. Só que não é um punimento vingativo. Por exemplo, em Hebreus 12:5, o escritor de Hebreus afirma dizendo que assim como um pai corrige o seu filho, Deus corrige aqueles que o amam.
E ele fala, ó, não fique chateado, pessoal, não vai ficar embrutecidos, um coração, porque a tendência de um sistema mercantilizado como é o nosso, de religiosidade, onde tem praticamente cada igreja, cada esquina tem uma igreja, é muito nítido que fica essas transições de pessoas procurando um lugar que possa lhe atender às suas necessidades. E quando chega em determinados lugares, a palavra é não para isso, é não para aquilo. Você precisa passar por um discipulado, você precisa aprender a crescer, que é o que a gente chamava de maturidade cristã, que a gente chamava de discipulado, que é algo que não tem acontecido muito comumente, né? Que é o discipulado, que é a formação cristã desta pessoa. Quando a pessoa acha que tem que passar por alguns processos como esse, eles pulam para a igreja do vizinho. E aí, na igreja do vizinho, ele é tratado como rei. Aí eu fico brincando. Não vá para a igreja do outro, porque o outro vai descobrir que o problema é você. Porque nós estamos vivendo nessa questão de demanda, né? Você vem para a minha igreja, porque minha igreja tem mais cura. Você vem para outra igreja, mas o que, na verdade, o que a gente precisa é de um amor que nos leve para um amadurecimento. E esse amor que nos leva para o amadurecimento, ele gera disciplina. Ele não é um amor venal, né? Não é um amor aleatório, qualquer um, do jeito que a gente entende, né? Então, não sei se eu vou conseguir apagar essa imagem da sua cabeça, mas essas coisas cinematográficas, né? Se o bandido mata, se tem a justiça de Deus que opera nessa terra também, ela opera com base no amor. Nós operamos, o ser humano opera com base na vingança. No amor de Deus, ele diz, minha é a vingança e eu recompensarei no último dia. Mas no amor do homem, é olho por olho e dente por dente. Por isso que a gente precisa sempre repensar o que a gente pensa com relação quando se trata de amor. Irmãos, amor dói. Amar dói, né? Amar dói. Porque isso pressupõe você abster-se de si mesmo. Então não é a prevalência de si, é a que Jesus se esvaziou de si mesmo, hein? E olha que ele era Deus, hein? Rapaz, para nos amar, viu? Viu, Suzy? Pensa sobre isso. Eu tô aqui, tô refletindo. Pastor, o senhor falou sobre amor, começamos a entrar aí nessas questões. Quando Jesus se depara com a viúva que está levando o seu único filho, ali existe um sentimento de compaixão. Na versão que eu tenho na minha casa, eu tenho umas 2 Bíblias lá em casa, né? Eu gosto de ler a Bíblia. Na versão que eu estava lendo, é uma versão revisada, atualizada, contemporânea. Ela diz assim, movido de íntima compaixão, ele se aproxima. Aquela compaixão dele ali, naquele momento, é um sentimento humano por a dor da mãe. Correto? Ou eu estou Vamos lá. conjecturando? Não. Podemos fazer o seguinte, podemos entender daquela Ele forma. sendo Deus, ele tinha o poder de curar. Sim. Mas ele, como homem, ele se compadeceu. É compaixão. É difícil desassociar, Uma coisa da outra. porque né? o próprio Deus é um Deus de compaixão. Quando você vai para o hebraico e utiliza no Velho Testamento, a palavra amor lá é Esed. A palavra amor em hebraico, no Velho Testamento, chama-se Esed. Significa compaixão de Deus. Lamentações diz que as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Ali é uma tradução, ali é uma tradução, às vezes, é uma tradução que foi, vamos dizer assim, implementada pela Septuaginta, depois, enfim, veio para um pouco pela Vulgata tal, e caiu compaixão. Só que no hebraico a ideia de compaixão sempre está ligada a amor. Então, mais uma vez, volta ao tema amor. Então, quem fez ali, até porque o resultado dessa compaixão gerou milagre. Então, se você olhar o contexto imediato e como o texto vai evoluindo, o clímax daquele texto mostra que foi o Jesus Deus, tanto o homem quanto Deus. Quem estava amando aquela mulher
Quem teve íntima compaixão, que essa tradução é maravilhosa. Eu acho, rapaz, Essa tradução é maravilhosa. E eu sou dos caras, não que eu não seja bem macho, mas eu sou dos caras que lendo um texto desse eu me acabo Não, chorando. claro, não. Essa tradução é linda, né? E isso está deixando bem claro que foi Jesus Deus. Ou foi Deus Jesus. Porque naquele momento, eu posso até brincar, né? Quem viu aquela mulher com o filho no esquife foi um Jesus Deus. Mas quem tocou e curou foi um Deus Jesus. Que lindo, hein? Sensacional isso. É a visão totalmente diferenciada, né? Eu amo brincar com as palavras assim, viu? E aí a gente tem esse texto, e aí a gente caminha, tem o texto do encontro com a mulher samaritana, onde ali ele teve movido de íntima compaixão, e a gente vai para onde ele está movido, né, pela sede. Mais uma vez, o Deus homem, e você vai dizer para mim que é o Deus Jesus, e não Jesus Deus. Vai lá, toca o barco. Agora Não, esse Deus Jesus é um Deus que sente fome, é um Jesus que chora. Daqui a pouco nós chega lá. É um Jesus que se indigna, né? Uma ira santa, ira divina, né? E é importante compreender essa anatomia de Cristo, pode-se dizer assim, porque as pessoas muitas vezes estão acostumadas a ver um Jesus sacro. Um Jesus sacro. Intocável. Um Jesus intocável, um Jesus da religião. Né? Um Jesus que fica mais sendo contado como uma narrativa, mas quando você para tocar em assuntos como esse, você vê a anatomia de Jesus. Você vê um Jesus que estava cansado, sentiu sede. Mas esse mesmo Jesus estava cansado, sentiu sede, e ele é o mesmo que disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça, porque ele era o Filho do Homem. Então essa expressão de Jesus, o Filho do Homem, que é muito repetido, especialmente no livro de Marcos, demonstra de fato a humanidade de Jesus Cristo. Esse Jesus é sensacional. Sensacional. Inclusive é o primeiro evangelho, né? Ditado por Pedro e redigido por Marcos, né? Então, a gente pode perceber que esse ponto é muito importante, porque respondia para as religiões daquela época, principalmente os gnósticos, que não acreditavam que Jesus Cristo ele veio em carne. Existia uma ideia de uma falsa teologia naquela época que dizia que a carne era má. Por isso, se Deus havia... E o Espírito era algo mais puro. Se ele se tornou carne, ele não pode ser Deus. Mas aí ele mostra que, sendo Deus, teve sede. Jesus, sim, os registros dos evangelhos vai retocando nessa falsa nessa falsa doutrina que existia naquela época, porque o evangelho foi escrito a partir dos anos 70, então já tinha muitas heresias, muitas comunidades cristãs naquela época que estavam tendo influência do gnosticismo. Então eles tinham aquela ideia de dizer que Cristo ele não se tornou carne. Ele tinha somente a aparência da carne. E aí os evangelhos mostram, nossos olhos viram, nós o tocamos, nós o vimos com os nossos próprios olhos. Ele sentiu sede, ele chorou, e aí ele começa a demonstrar a humanidade de Cristo. O que foi, Suzy? Não, nada. Tranquilo. Agora. Nossa, essa cara dela já mostrou que já tem bomba. Hoje em dia, licencinha que vai esquentar pra gente, tá? Obrigada, Tony. Hoje em dia as pessoas elas estão em busca de ser, né? As pessoas estão indo muito às igrejas buscando dons, né? Então, eu quero ter um. Eu quero, eu curo, eu faço, eu aconteço. Porque as pessoas ainda estão preocupadas com o eu. E outras vão em busca de revelação. Esses dias eu comentei que qualquer dia o crente vai pedir
a Mega Sena, né? Os números lá da Mega Sena, porque não é possível. Não, eu preciso ir para a igreja porque Deus vai me revelar algo. Deus vai me mostrar. Essa busca incessante por querer saber o futuro, né? E ontem eu brinquei com meu esposo que eu acordei tomando a porrada de Jesus, porque viva um dia de cada vez. Se preocupe. Era alguma coisa para assim. Fique só com a preocupação de hoje. Eu falei, mas Jesus, já acordei assim hoje. Caramba. Porque as pessoas estão preocupadas em querer saber o futuro, em buscar respostas, né? E algumas igrejas, elas dizem que vão te oferecer isso, e as pessoas estão o tempo todo em busca dessa falso conhecimento, né? Exatamente. Porque está o tempo todo buscando saber o futuro. O que a gente pode trazer disso hoje para as pessoas? O Regi é uma pessoa que ele pega muito no meu pé, dá para perceber, né? E ele fala que eu sou a pessoa que eu penso em tudo, principalmente com os meus filhos. Então eu me preocupo demais, tipo, não vou deixar fazer isso porque pode se machucar. Meu filho não conversava com ninguém quando a gente retornou à igreja. E o Reginaldo pegou muito no pé para que ele fosse brincar, correr. E eu não, vai correr, vai cair, vai se machucar. Então a gente já está pensando no que pode acontecer. Então como que a gente vê isso hoje dentro das igrejas, como trabalhar isso? Você provocou, hein? Só um pouquinho, pastor. Olha, o que acontece é uma tríade. São uma combinação de 3 coisas. Primeiro é que nós vivemos numa sociedade do consumo. Logo, teremos igrejas e religiões de consumo. Segundo é que temos uma sociedade do espetáculo. E também nós teremos infelizmente, uma igreja de espetáculos. Né? De que quem tem mais poder, quem revela mais, placa de igreja cura. E aí você vai vendo uma série. Agora a tríade, o que completa essa tríade, infelizmente, é o espírito do engano. Esse é o prato favorito. Nós vivemos num contexto muito favorável a espíritos de engano, adivinhadores, porque além da sociedade do consumo e além da sociedade do espetáculo, que gera comunidades assim, nós estamos vivendo num tempo hiper acelerado. Nós, infelizmente, queremos que as coisas aconteçam para ontem. E isso tira o ser humano do seu desenvolvimento normal. Então, temos uma sociedade doente, uma sociedade neurótica, uma sociedade cheia de paranoias, cheias de controles obsessivos, cheia de querer... E aí, a verdade é que o ser humano não consegue ter resposta e acompanhar o desenvolvimento das coisas que estão tendo hoje. E essas igrejas passam a ser uma briga, um lugar específico para essas pessoas. E, infelizmente, temos essa questão do espírito do engano. Mas, para o crente maduro, ele sabe que ele tem a palavra. O salmista diz, Salmo 119, 105, que lâmpada para os meus pés é sua palavra e luz para os meus caminhos. Ela é o GPS do cristão. Quando nós queremos saber do futuro, é porque estamos ansiosos. Por isso que nós não vivemos aí uma sociedade doente, né? O Brasil, em pouco tempo, vai ficar como segundo lugar de pessoas, um país como um lugar de ansiedade, o pior lugar do mundo. Nós estamos acompanhando, estamos aconchegando a este infeliz... Aliás, o Brasil tem péssimos scores, né? E um deles é a situação da saúde emocional. Depressão, suicídio e ansiedade são as cólicas, são as contrações de uma sociedade hiperacelerada, uma sociedade do espetáculo, onde você vê nas plataformas todo mundo está feliz, né? Todo mundo está tirando foto de alimentos gostosos, de restaurante, todo mundo está se postando, quando na verdade as pessoas estão tirando a vida, as pessoas não estão sabendo trabalhar os seus problemas, não estão conseguindo entender que para cada problema
Existe um processo de crescimento, de desenvolvimento. Não querem ter problema. Vamos, como o irmão falou aí, citou vários remédios, né? Rivotril, Lexotan, e foi Gardenol, e vai indo, famílias do diazepam, porque as pessoas não estão dormindo, as pessoas não estão felizes. Aí as pessoas vão na farmácia, vai e compra um comprimido da felicidade. Era a preocupação do jovem rico, que chega para Jesus e pergunta para ele, né? Pois e é. aí ele começa a dialogar ali com Jesus. Então, exatamente. Então nós estamos vivendo aquele momento em que a ideia de querer ser, a ideia de se... Está chegando aquele momento bíblico que Jesus Cristo fala, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então tem muita gente até realizada, tem muita gente até bem com aquilo que ela apresenta para que as pessoas vejam, mas a alma já está perdida, a pessoa não sabe nem quem ela é, está desassociada de si mesmo, ela não sabe o que pensa, o que sente, porque está dopada, precisa dormir com remédio de tarja preta, precisa ser feliz e toma várias bebidas, mas só que, como a sua pergunta foi no cenário cristão, só muda um pouco os artifícios. Eu preciso de uma revelação, eu preciso de uma visão, eu preciso explicar. De uma oração forte. De uma oração forte. As pessoas vão criando esses mitos, vão criando esses meios para que possa tentar aí não ser subvertido pela situação, mas já foram engolidos. Então, quando Jesus Cristo fala, olhai para os lírios dos vales, olhai para os pássaros, eles não plantam. Jesus Cristo está fazendo uma proposta terapêutica para que você perceba que tudo à sua volta continua sendo sustentado por Deus, sem a preocupação do amanhã. E quando nós nos colocamos nesta, a palavra, deixar a palavra dirigir a nossa vida, nós vamos entender que existe palavras curadoras como espera, acalma-te, paciência, deleita-te no Senhor, espera nele. Isso é relação de confiança. Está ouvindo? Deleita-te no Senhor e Ele considerará os desejos do teu coração. Aí, ansiosa. Continua, pastor. E aí, um crente ansioso, sem base bíblica, alguém vai chegar e falar, eis que te curo, eis que faço isso, e pior que acontece. Algumas vezes acontece. Só que a pergunta é Deus que está fazendo isso? Tem base, tem de fato uma base bíblica? Cara, se a relação com Deus é pessoal, por que eu vou receber bênção de terceiros? Aí essa é uma questão que todo mundo tem que fazer. Se eu não ando confiando na palavra, olha, ou é só o Espírito Santo e a palavra de Deus ouvida e praticada pode curar a minha doença de não acreditar na palavra. Agora, se eu não creio na palavra, tenho dúvidas, não estou vivendo isto, de repente alguém chega e fala, eis que te digo, e acontece, você tem que desconfiar. Porque, infelizmente, existem ordens malignas, espirituais, que operam nesse mundo 24 horas. Né? O apóstolo Paulo fala que a gente não tem que lidar, ou lutar, ou lidar contra a carne e o sangue, mas sim com os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Então vivemos um mundo tenebroso. Vivemos num mundo em que o que parece talvez não seja de uma fonte original, que seja a palavra de Deus. O mundo já não maligno. João diz isso, exatamente. O nosso pastor até falou esses dias no culto, né? Que um amigo dele chamou para ir orar na empresa. Aí ele falou, não, mas a besta está com você, não está lá na empresa, não está no ambiente que você está com você. E existe muito isso, né? Não precisa ir, não, você vai orar naquele lugar, você vai orar naquela pessoa. Não, até porque aqui no mundo espiritual não existe fronteiras, né? Uhum. Não tem espaço no fundo do mundo. Você pode estar na sua casa, de joelhos no chão, que o céu se manifesta na terra e as suas orações alcançam os lugares mais ocultos que existem nessa terra. Então, esse negócio de bendição gospel, né, não vai rolar para aqueles que, de fato, tiveram um encontro real com o Senhor Jesus, o Salvador de sua vida, que os guia, porque Ele diz, eu sou bom pastor. Ele guia, não só deu a vida, mas Ele guia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, então está sempre nos guiando. Então, fique em paz. Ele está na direção,
o que parecia estar dando errado, fique tranquilo que Ele vai transformar em milagres. Só confie em sua palavra, obedeça, faça o melhor que você puder para honrar o nome dEle e com toda certeza entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Oh, aleluia. Rapaz, eita, Suzy, a coisa ficou boa, né? Pastor, a gente já está aí quase caminhando para a nossa parte final do nosso programa, mas eu não podia deixar de fazer umas perguntas sobre, a gente falou muito sobre os sentimentos, sobre algumas coisas, e a gente poderia trazer à tona, né, e me perguntam às vezes a gente vê até alguns memes dizendo que Jesus era meio comediante, né? Chega para o cego e pergunta o que é que você quer. Ou que ele gostava de ser sarcástico, né? Quando a mulher está lá pedindo, Senhor, cura-me, mas não é lícito eu pegar o pão da boca dos meus filhos e dar, né? E ela diz, mas os cachorros também comem. Pastor, essa humanização dessas ações de Jesus tornam ele mais pessoal, particular para cada um? Quer dizer, não é que Jesus vai se amoldar ao seu jeito, mas ele sabe a sua necessidade e sabe o momento certo de te encontrar? Porque não é nós que encontramos ele, é ele que nos encontra, que a gente, como o senhor disse, né? A gente só ama porque ele está em nós, a nossa capacidade é... A sua pergunta foi perfeita e nela já tem sim essa resposta, achei interessante, porque os evangelhos, ele vai descrevendo a personalidade de Cristo. É claro que assuntos como cura, essas coisas, é óbvio que Jesus Cristo foi extremamente sério, né? Mas a ideia dele perguntar, aquela ideia de abrir um diálogo, né? De saber que a ideia da relação de confissão, né? É um Jesus, é um Deus que gosta de relacionamentos de corações abertos. Não é formalidade. Isso a gente aprende em Jesus. Muitas pessoas fazem uma série de rituais e cumprimentos para acharem que tem, de alguma forma, algum privilégio por parte de Deus. Quando, na verdade, Jesus é o Jesus do caminho. Você pode falar com ele tomando banho, no ônibus, deitado. Ele pode te visitar no sentido espiritual e falar com você na sala de um quarto, de um hospital, você andando. Então é a questão da acessibilidade, na verdade é acessibilidade. E Jesus fazendo com que os homens torne ele mais acessível a ele. Porque ele é um Deus que eu gosto de chamar, pelo menos eu aprendi isso muito tempo atrás e sempre lembro às vezes, a ideia de que Deus ele é espírito, mas ele é um espírito pessoal e é de relacionamentos, relativo. Então ele é de relacionamentos, ou seja, como o homem não consegue alcançá-lo, ele transcende-se a nós. E ele usa o que é a linguagem do homem. Então quando ele fala o que você quer que eu faça, né, fica bem claro, né? Ele confessa ali a fé, ele confessa essa abertura de falar assim, eu me abro, eu quero isso do Senhor, o Senhor pode fazer isso. Então, me evidencia, eu quero evidenciar o Senhor na minha vida. Então, essa abertura, Jesus ele gosta desse relacionamento franco e aberto mesmo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o formalismo. Tem pessoas que têm orações engessadas, né? Tem pessoas que, infelizmente, assim, é óbvio, né, que isso não é um julgamento, mas serve como reflexão, né? Deus não vai deixar de te ouvir porque você tem uma oração engessada. Mas será que Deus é só isto nas suas orações? Então a gente pode perceber que ele é pessoal e relativo nesse sentido. É que eu trago à memória, né? A gente já até falou sobre o Jesus que chora, né? E essa é uma pergunta que eu sempre, quando falo sobre esse lado humano de Jesus, eu nunca deixo de fazer. Fica à vontade, viu, pastor? Para as pessoas sobre aquele momento lá, né, Suzy, que ele chega, né, e ele olha, e a morte de Lázaro, e ali, João 11:35, o menor versículo da Bíblia, viu, Suzy? Jesus chorou. E aí a pergunta, se ele sabia que Lázaro, que ele estaria ali para ressuscitar a Lázaro, por que ele chora? Eu sempre faço essa pergunta, Suzy, desculpa, mas eu não podia deixar de fazê-la. Bom, eu
Uma vez eu estava lendo o livro de um teólogo que foi professor meu. Não vou falar porque eu acho que vai dar problema. Mas na sala de aula, infelizmente ele não está mais entre nós, foi um dos 7 unanimidades na teologia. Alguém já matou a charada por aí. E... O seu chat. Quem não leu? E nós, né, lá na sala, perguntaram para ele por que o senhor não prega sobre o inferno? Assim, pregar mesmo, para valer. E ele, com toda sinceridade e com pesar, ele disse: porque eu não tenho lágrimas para chorar. A dor seria tanta falar sobre esse assunto que ele não encontraria lágrimas para descrever isto. Porque para demonstrar o quanto o inferno é algo extremamente ruim, doloroso. Porque se faz parte de um trama de uma tragédia humana, a maior tragédia humana. E divina também, porque Deus não quer que as pessoas vá para o inferno. Hoje eu falava isso para minha esposa. Qual é a vontade de Deus? Que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Exatamente. Sejam salvos. Se arrependam, né? Sejam salvos. Jesus vendo, como ele disse, irei e lhe darei saúde. Ou seja, Jesus ia fazer alguma coisa, é óbvio. Mas Jesus, à frente do desespero humano, se eu não me engano, eu acho que foi Dietrich Bonhoeffer. Talvez foi ele. Um dos teólogos da piedade. Ele chega a dizer que Jesus se tornou carne, para que a gente pudesse, ao ver nele, toda a compreensão que ele tem sobre a nossa dor. Então Jesus não poderia deixar de chorar ali. Não por causa de que ele iria, mas porque ele viu a dor de alguém. A irmã dele começou a descrever uma narrativa ali, como você mesmo falou, não tem como não ver um texto como esse e não desabar, por mais machão que seja. E olha, porque ela começou. É macho bravo, rapaz. Daquele que não seca nem a louça depois que lava e não guarda. Pois é. Jurei que tinha visto você lavando louça. Então, a gente percebe e vê um Jesus de uma sensibilidade tão importante que talvez a gente não encontre. Às vezes a gente vai, infelizmente a gente faz muito velórios, né? É difícil até falar sobre isso. A gente faz muito velórios como pastor. É o momento mais dramático da minha vida como pastor, é fazer velório. É uma experiência extremamente ruim, talvez deve ser para muitos outros pastores. E ali a gente já vê a turma que ri, tem a turma que finge que não está nada acontecendo. E eu fico questionando quando eu vejo o cenário de um velório, quando eu estou fazendo e vejo os comportamentos das pessoas, eu fico perguntando, e Jesus, se ele estivesse aqui, qual seria a reação dele? Porque estamos à frente da morte, sabendo que o próprio Deus diz que ele não se agrada nem na morte de um ímpio. Nem na morte de um ímpio. O pior, um homem violento, um homem que matou todo mundo, serial killer. Deus não se agrada na morte de um ímpio. E preciosa é a morte, ou seja, precioso, existe 2 traduções. Uma tradução é que é muito caro para Deus quando um filho dele morre. Ou seja, para muitos acham que isso é lindo. E outros, em outra tradução, falam, não, é um preço muito caro quando alguém morre, algum justo morre. Então, a gente olha para esse texto e olhando para Jesus nesse cenário, eu acredito que um Jesus com uma íntima compaixão, uma sensibilidade como ele tinha, jamais ele poderia deixar de fato de chorar. De chorar, né? Chorar com os que choram. Por isso somos convidados a chorar com os que choram. É Tiago, né? O meio-irmão de Jesus, né? Há uma certa... Tem uma certa conexão, né? Conexão aí entre essa... Sorrir, se alegrar... Suco, pastor. Aceito. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Pastor, eu acho mais difícil, aproveitando essa complexidade dessa fala, eu acho mais difícil alegrar-se com os que se alegram do que chorar com os que choram. Porque o chorar, eu acho que ele é mais natural. Agora, o alegrar-se com a alegria do outro e você sentir realmente a alegria e sorrir com o outro, verdadeiramente, eu acho que vai muito além. Porque você está festejando o sucesso
o progresso. E nem sempre, pastor, a gente convive com pessoas, né, em vários segmentos, não só dentro da igreja. Mas dentro da igreja, muita gente não está feliz com o progresso de pessoas que estão ao seu lado ali, que você viu crescer, que você conheceu ali, a pessoa simples, humilde, de repente ela arruma um carrinho, de repente ela consegue comprar a casinha dela, de repente ela consegue pagar uma boa escola para o filho consegue fazer uma faculdade. Nem sempre as pessoas estão felizes com isso. O que ele fez que eu não posso fazer? Verdade, concordo plenamente em partes. Olá. Vamos lá. Porque o chorar com que choram na comunidade de Cristo está movido por pessoas que estão ligadas pela íntima compaixão. E para isso precisa do Espírito Santo, para que as lágrimas sejam verdadeiras. Porque o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo é amor, a paz, longanimidade, benignidade, enfim. Então, o ser cristão, ele tem essa empatia, esse patos divino na vida dele. Ele não está bem neste mundo. Literalmente, um cristão não se sente tão bem neste mundo. Quando você abre um noticiário, isso deve chocar a vida de um cristão. Poxa, esse mundo está indo de mal a pior. Quando você vê pessoas passando por necessidades, a empatia de Cristo em nós fala mais alto. É claro que, assim como o Senhor colocou essa expressão, essa colocação da alegria, existem muitas pessoas que não choram com os que choram, mesmo no ambiente, né? Então, eu acredito que ambos estão no mesmo nível, né? Porque é uma questão de cristandade, não de humanidade. Essa é uma grande diferença. Porque, humanamente falando, as pessoas não chorariam com os que choram e também não se alegrariam com os que se alegram. Só os verdadeiros amigos se alegram com os que se alegram. Eu costumo dizer para a minha família, isso aqui é um assunto que eu falo para a minha família mesmo. As pessoas, casamento, aniversário de debutante, aniversário de igreja, Páscoa, Natal, confraternização de empresa. Confraternização de empresa, você pode ver, sempre tem alguém magoado e ressentido. São âmbitos não de resiliência, mas sim de aprendizagem, sabe? Sempre tem alguém com dor de cotovelo, sempre tem alguém ressentido com a alegria do outro, porque, infelizmente, isto é uma questão de humanidade. O homem, ele não tem lágrimas para chorar e ele não tem felicidade para compartilhar se não tiver em Jesus. Essa é a grande verdade. Tem gente que se alegra quando vê o outro chorando, e chora quando vê esse mesmo outro sorrindo, né? A questão da inveja, dos ressentimentos, né? Das mágoas, rancores, né? E a minha luta como pastor, na minha comunidade mesmo, e todos os meus irmãos sabem disso, é resgatar o amor de Cristo. A gente aprender pelo mandamento de Cristo, obedecendo, a festejar com aqueles que se alegram e também chorar com aqueles que choram. É um aprendizado difícil? Sim, mas nós estamos sempre ali e a igreja corre para que façam isso, porque hoje nós estamos vivendo num cada um por si, né? Mas o evangelho é um por todos e todos por um. Não podemos esquecer isso. Isso não significa que vamos deixar de marchar, mas temos grupos específicos na igreja que vão consolar, que vão apoiar. Você perguntou de dons, né? Aquele momento, né? Então, só para terminar, esta parte tem a ver com alguns dons que Deus nos dá. Tem aqueles que têm um dom de consolar. Tem aqueles que têm um dom da generosidade. E isso tudo tem que ser despertado na Igreja de Cristo. Senão, de fato, nós vamos ver uma grande divisão numa unidade. Devemos ter diversidade na unidade, mas nunca divisão na unidade. Que é o que mais acontece. Que é o que mais acontece. E muitas vezes, quando a gente vê isso fomentando em nosso meio, nós, pastores, somos os primeiros a tentar evitar com que isso aconteça. Porque é triste. Como vocês falaram, é triste. Já vi coisas tristes mesmo, viu? Como diz, eu já vi coisa que até Deus duvida. Não, Deus não duvida. Não, Deus não duvida. Suzy, pergunte aí, caminhando para o fim. Caminhando para o final. Caminhando para o fim, 9 horas.
Pastor, queria que primeiro dizer que foi um momento de muita aprendizagem. Fico muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui, de aprender, de ter esse momento que é sempre maravilhoso. E eu queria que o pastor deixasse uma mensagem para todos os cristãos, os que não são cristãos, mas que deixassem uma mensagem de Deus. Uma mensagem, o pastor falou tanta coisa tão simples, tão fácil o entendimento sobre Deus, sobre aquilo que Deus fez e o que a gente precisa fazer. Não vou dizer nem para chegar ali, ó, palha a palha, mas para estar no caminho certo e olhando pro alvo. Então, se o pastor puder deixar uma mensagem para todos, fico muito grata. A mensagem que eu deixo foi o que eu recebi. Jesus Cristo, ele falou em Mateus 11, 28 a 30, que vinde a mim vós, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O que eu posso dizer desse texto é: conheça Jesus. Aqueles que não são cristãos, eu desafio você. Faça um desafio com Jesus. Jesus, o Senhor existe, revela-te a mim. Esse é o meu maior desafio. Jesus, Ele existe. Ele te ama. Ele quer salvar você. Aos cristãos, a mensagem que eu deixo é bem clara: mais Jesus e menos religião. Deixe Jesus dirigir a sua vida. Você pertence a Jesus. Não significa que você tem que ser um anarquista. Não. Mas esse Jesus que se revelou a você, o individual, deixa ele guiar a tua vida. É ele que guia. Não é a nossa consciência. Há muitos cristãos que parecem que estão vivendo a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Não. Mais Jesus e menos religião. E a todos que estão nos ouvindo, independente de qualquer religião, qualquer coisa, faça da palavra de Deus a sua bússola. A palavra de Deus revela tudo aquilo que você precisa saber sobre Deus, sobre sua vida. A Bíblia diz que você pode ser tudo aquilo que a Bíblia diz que você é, fazer tudo aquilo que você pode fazer e ter o poder de tudo aquilo que ela diz que você pode fazer. A palavra de Deus, ela é, de fato, um grande esteio para as nossas vidas. Se a gente fizer isso, e eu convido você, conheça Jesus, faça de Jesus mais importante do que sua religião e faça da palavra de Deus o seu guia. E eu tenho certeza que a sua vida será diferente. Amém. Gente, nós recebemos hoje aqui o pastor, psicólogo Alexandre Rubens, pastor da PIB, lá em Ferragem Vasconcelos, pastor do meu amigo Ademar, que já mandou aqui, colocou: Reginaldo, você é uma benção. Ademar, querido, qualquer hora dessa quero você aqui para a gente falar sobre esses evangelismos incessantes que você não para, viu? Abração para você, sua esposa e toda a casa, toda a sua família. Pastor, muito obrigado, como disse a Suzy, por esse tempo de aprendizado, por esse tempo maravilhoso. Leve um abraço para toda a igreja, para sua esposa, seus filhos, netos, né? Noras, genros, todo mundo aí que faz... E a faz... esposa falou que ama ser voto, viu? Olha lá, tá vendo? Ama ser avó. Leve um abraço para todos. Muito obrigado pelo seu carinho. E abra o nosso microfone para suas considerações finais, o nosso agradecimento. Que Deus abençoe e esteja com você, abençoando os seus sonhos, seus planos. Quero agradecer a todos, minha família em primeiro lugar, né?
meus filhos e meus filhos adotivos. Eu tenho filhos que eu amo também, muitos filhos que eu amo. Alguns estão na minha igreja, outros não. Um abraço a todos eles. A minha família PIB, minha igreja que amo demais.